Olá! Dando continuidade às nossas reflexões, que se referem à grande retomada histórica que indica grandes transformações no tema da legitimidade jurídico-política e que pretendem discutir ou responder ou equacionar a grande questão por que obedecer, vamos trabalhar algumas ideias básicas sobre a grande crítica feita pelo marxismo à legitimidade do direito próprio do mundo burguês capitalista. Eu diria que a crítica marxista é mais radical e não só se propõe ao desenvolvimento teórico, mas também a uma transformação prática e efetiva. Aqui também falamos sobre revoluções. Vamos lá? Bom, antes de entrar propriamente no pensamento de Marx, né, é importante nós destacarmos que, digamos assim, o mecanismo filosófico de desenvolvimento de raciocínio da dialética foi uma inspiração, né, advinda do pensamento de um outro grande filósofo alemão chamado Hegel. Né? E a proposta de Hegel é muito interessante, porque, de certa maneira, ela retoma, né, a discussão proposta pelos iluministas. Né? Nós vimos na análise do filme Danton que, de certa maneira, a Revolução Francesa, de certa forma, se afirma, né, como uma mudança, como uma ruptura, não é, do regime monárquico, né, mas, ao mesmo tempo, ela apresenta uma contradição, uma negação de si mesma, que é, digamos assim, a manifestação radical, né, do chamado período do terror. E Hegel parte exatamente desta perspectiva. Né? A proposta de Hegel, em princípio, é muito interessante. Né? Hegel traz contribuições extremamente instigantes para o pensamento filosófico, porque ele introduz, em primeiro lugar, né, o olhar histórico. Né? E esse olhar histórico, né, ele mostra exatamente a existência de contradições vivas. Né? Então, podemos tomar o exemplo, né, destacado ou relembrado historicamente pelo filme Danton como um exemplo dessa contradição. Né? Como o momento revolucionário acaba se tornando, a afirmação do momento revolucionário acaba se tornando sua negação. Né? E acaba criando uma dialética. Né? E nessa perspectiva, eu diria que a leitura dessas aulas históricas, elas não deixam de ter uma inspiração hegeliana, né? Nesse sentido mais abrangente, de observar as mudanças, né, da história, e observar como a história vai compor, né, situações reais e situações ideais. Né? Então, eu diria que há uma certa leitura hegeliana no nosso curso nessa perspectiva. Né? E nessa linha de raciocínio, o Hegel vai justamente rejeitar essa visão kantiana, também pensada, guardar as devidas proporções, né, na sua época histórica por Platão, né, entre o mundo da realidade e o mundo da perfeição racional. Né? Não estou comparando aqui diretamente, veja bem, Kant com Platão, mas cada um, dentro do seu período histórico, parte dessa divisão de mundo. Né? E, de certa maneira, nós mostramos aqui várias linhas de raciocínio, não é? Mesmo as linhas de pensamento justnaturalista medieval, onde existe essa divisão, né, entre o real e o mundo ideal religioso. Né? E o Hegel pensa em superar essa divisão. Né?
Então, ele pensa na possibilidade de interligar o real e o ideal, né? Ou seja, né? Tudo que é racional é real, ou seja, a construção do pensamento filosófico tem que ter por base, né? Uma realidade efetiva e, ao mesmo tempo, essa realidade seria também expressão do próprio pensamento filosófico, né? Vai dizer Hegel, se a razão é a realidade, há um componente progressista nessa leitura, tudo bem, né? Mas se o que é também deve ser, né? Aí dizem, né, os analistas, as injustiças do mundo estariam justificadas em uma perspectiva conservadora, né? Porque se você pensasse no oposto, se o que deve ser é, você teria um ajuste, então, né, perfeito entre o ideal racional e a realidade. Mas, se você dizer ao contrário, aquilo que é o que deve ser, ou seja, uma injustiça afirmada, uma violência confirmada, deveria ser referendada pela razão, né? Então, vai dizer Hegel, né? A compreensão histórica da razão e da realidade indica a transformação das coisas, onde o conflito entre opostos não se dá no plano da linguagem. Então, aqui há uma diferença da chamada dialética de Sócrates ou propriamente de Platão, né? Porque a discussão de acordo, né, com a leitura, tudo bem que não deixa de ser uma leitura anacrônica, mas com a leitura hegeliana seria uma discussão mais de linguagem, né? Mas Hegel pensa numa integração, né, de opostos, ou seja, da tese e da antítese, que evidenciaria o conflito na realidade, né? Então, se eu pensar na Revolução Francesa, eu tenho a tese, né, que é a revolução, a transformação do homem, a melhoria da política, né, a declaração dos direitos do homem e do cidadão. Mas eu tenho a antítese, que é a prática do terror. Não é? Como chegar à síntese, que seria a superação desses conflitos, né? Então, aí o pensamento de Hegel vai entrar num certo idealismo, né? Mas a proposta de entender a discussão histórica, de entender esses conflitos dialéticos, é um componente interessante, né? Porque nós vimos, de certa maneira, esses movimentos dentro dessas várias etapas que nós percorremos, né? Então, eu diria que nessa perspectiva dialética, tá? Pensando a partir de Hegel agora, com anacronismo, o julgamento de Sócrates é a negação da própria identificação do direito e justiça, defendida pela filosofia, né? Mas como chegar a uma situação de síntese? Então, a prática, digamos, da Inquisição também seria uma negação, né, da tese da legitimidade da política, né, pelo bem maior de Deus, né? E, de certa maneira, como nós vimos, né, a própria figura do terror não deixa de ser, e a execução de Danton pela guilhotina não deixa de ser a negação dos próprios ideais, né, humanistas, fraternos, liberdade, igualdade, né, fraternidade da Revolução Francesa. O problema de Hegel está, veja bem, na tentativa de justificar ou encontrar essa síntese, né, através da legitimação do direito burguês. Né? Então, existem contradições no mundo histórico, ou seja, afirmação e negação, razão e realidade estariam afastadas, mas através da síntese, né, que é o momento mais delicado dessa reflexão, né, razão e realidade estariam conciliadas, né, em uma perspectiva idealista, né? E ele vê a possibilidade desse conciliar com a vitória do direito burguês, que seria a vitória da razão, que superaria as contradições dos direitos anteriores. Seria no Estado que poderíamos enxergar a síntese entre o social e o individual, onde o justo do direito racional seria o justo do direito realizado como fenômeno atrelado ao Estado. Há uma compreensão do direito como um fenômeno histórico bastante vasto, que vai além da própria positividade. Mas haveria o entrelaçamento entre o social, político e econômico. Ao direito estatal do privilégio absolutista correspondeu como negação o direito racional da realidade burguesa, que rompe sua própria negação, o direito estatal burguês, né? Então, ele vai tentar exatamente, né, indicar a possibilidade da síntese, né, nesta afirmação da legitimidade do direito burguês, que é, digamos assim, o componente
mais delicado do seu pensamento, muitos dizem, né, que ele reconstrói o idealismo que ele visa contestar quando ele parte exatamente, como nós vimos, né, de uma crítica a essa separação, né, entre o mundo racional e o mundo da realidade, né? Mas ele acaba criando uma certa idealidade, né, nesta afirmação. Eu diria que ele acaba privilegiando aquilo que é, entendendo que aquilo que é também deve ser, né? Também deve ser. Esse é um ponto bastante importante. Bom, nesta leitura, nós já vemos aqui, né, no século XIX, a emergência, né, pessoal, das famosas classes trabalhadoras, né, próprias do emergir do capitalismo industrial. Né? Não se trata aqui de um quadro do capitalismo, mas ele mostra aqui um detalhe, né, realista de uma categoria trabalhadora, ainda que fora do ambiente, né, empresarial. Mas aqui nós temos o destaque, né, da ideia de desfavorecimento. E nós temos aqui um seguir da história extremamente interessante, né? Nós temos um seguir da história extremamente interessante, que é a figura, né, de Karl Marx, que vai se inspirar, né, na dialética hegeliana, mas de uma maneira diversa. Né? Eu diria que a estrutura do raciocínio dialético é mantido, mas o desenvolvimento em termos de conteúdo, ele é bastante modificado. Né? Então, nesta diferença entre ser e dever ser, entre realidade e razão, o Marx vai destacar o pensamento, assim, por um lado, bastante concreto, né? Porque ele vai retomar essa discussão histórica proposta por Hegel, mas diretamente vinculada à materialidade das relações produtivas econômicas, né? Então, ele pode ser considerado filósofo que vai, né, discutir criticamente a legitimidade dos direitos, né, gerados a partir, né, das relações de trabalho do mundo capitalista. Né? Ele está se referindo aqui ao capitalismo industrial. Né? E vai dizer Marx, a evolução da história se dá por um materialismo dialético, diz respeito à praxis produtiva, que é onde se faz a história. A construção das ideias e das formas da consciência, da religião, da cultura, do direito, da política, são expressões do próprio sistema produtivo. Então, há uma forma muito peculiar de entender, né, a relação entre economia, sociedade, cultura, no seu sentido amplo, né, a própria ideia de consenso, o próprio papel do direito. Né? A dialética marxista implica na visualização de que a produção se constitui por contradições e percebe na extinção do que é negado, na sua substituição por algo novo. Então, há um componente, veja bem, extremamente revolucionário no pensamento marxista, né? Enquanto Hegel via no Estado burguês, veja bem, a possibilidade da síntese, né, dessas contradições históricas, Marx, por assim dizer, vai ver no próprio desmonte, no reconstruir das relações econômicas, a partir do desmonte do próprio capitalismo, né, o desmonte do Estado burguês, né, o desmonte de todas essas formas de consciência, de cultura, de política, o direito entraria aí, né, como elementos que também irão se transformar. Então, aqui aparece a ideia de substituir por algo novo. Né? Então, também é uma forma de pensamento filosófico que pensa na transformação, né? Mas tendo por base, né, uma modificação, uma transformação radical dessas relações produtivas da sociedade. Né? Então, existe uma vinculação muito forte entre a produção econômica, as formas culturais, né, a nossa consciência
o direito e a política, que elas existem na visão marxista, que faz uma crítica realmente radical para reproduzir essas contradições, né? E não para expô-las. De certa forma, né, essas contradições elas são reproduzidas. Né? E nessa perspectiva, a própria ideia da alienação de si, né, é fruto dessa expressão desse sistema, que é o que ele vai chamar de superestrutura, né? Porque essa superestrutura, ela desenvolve uma ressignificação, né, ideológica que procura exatamente dissimular toda essa situação dialética, né? Toda essa situação, por exemplo, que identifica, em termos bem básicos, o lucro como sendo o quê? A negação do trabalho efetivamente pago, para pensar numa relação dialética básica, né? Então, nesta ideia da alienação de si, porque não há percepção mais profunda desta ligação entre essa que nós podemos chamar agora de infraestrutura econômica, né? E essa superestrutura ideológica e cultural, né? Porque, digamos assim, esta interferência, este caráter dialético, essa alienação, ela é, de certa forma, né, dissimulada. Né? E nesta perspectiva bastante radical, a produção econômica ela condiciona todas as relações sociais dos homens, ela legitima as desigualdades, ela legitima, né, a exploração e ela, ao mesmo tempo, indica a sua visão de mundo muitas vezes descolada desta percepção dialética. Né? E aqui nós citamos uma obra que é interessante para analisar esses elementos básicos, que é a obra A Ideologia Alemã. Né? E eu diria, dessas teorias todas, as teorias marxistas, elas realmente alcançam, né, um questionamento não só teórico, mas que se propõe a ser desenvolvido no plano prático da legitimidade do direito burguês. Então, essas teorias fazem a pergunta: por que obedecer o direito burguês? Né? Então, continuando essa linha de raciocínio, o que nós vemos? A lógica do capital não submete pela força do trabalhador, mas pela impossibilidade dele ter o domínio direto dos meios de produção. Né? Então, essa ideia de domínio direto, de propriedade dos meios de produção, é uma noção básica, né? Ou seja, os trabalhadores não têm, né, esse domínio dos meios de produção, então eles só podem dispor da sua força de trabalho, né? Então, a sua força de trabalho é vendida como mercadoria, seus corpos, sua energia como mercadoria. A mais-valia surge exatamente do não pagamento proporcional às riquezas produzidas, né? E aqui nós temos a ideia básica de exploração do trabalho assalariado, ou seja, nós, de fato, produzimos um montante X de riquezas, né? Que vão ser totalmente absorvidas, ou na sua maior parte absorvidas, né, por aqueles que detêm os meios de produção, e apenas uma pequena parte vai ser devolvida na forma de um trabalho assalariado, né, extremamente injusto nessa perspectiva. Né? E nessa leitura, a superestrutura jurídica é construída com base nessa estrutura econômica da sociedade, e ela determina certas formas de consenso social. O Estado não seria, como Hegel defendia, a expressão da racionalidade do justo. Muito pelo contrário, né? O Estado e o direito são formas, né, que superestruturais que garantem, digamos, a não percepção dessa mais-valia, que garantem, digamos assim, a legitimidade, a observância, a obediência ao direito burguês. Né? Quando o Estado burguês torna todos os cidadãos livres e iguais, formalmente cria condições para exploração capitalista por meio de vínculos que parecem ser voluntários. Né? Então, aqui é uma crítica, obviamente, aos ideais da Revolução Francesa, que na leitura marxista apenas, né, geraram, digamos assim, a afirmação do próprio direito burguês, capitalista, etc. Né? Então, a Revolução, né, ela
estaria ligada a uma possibilidade de reformulação das relações de produção, né? Onde haveria extinção das classes sociais e modificaria a forma de organização dos trabalhadores de maneira a cessar o controle dominante da vida material baseada na exploração. O socialismo só pode ser alcançado com uma atitude revolucionária que modifique essas relações de produção e Estado burguês. Porque dentro dessa ideia, né, de aqueles que detêm a propriedade dos meios de produção e aqueles que apenas podem vender a sua força de trabalho, existe exatamente a diferença entre as classes sociais, né? Então, a reformulação revolucionária iria extinguir essas classes sociais. Aqui o pensamento marxista entra num campo prospectivo, né? Porque nós temos, evidentemente, experiências históricas que tentaram se aproximar do ideal, mas eu diria ainda que uma sociedade realmente socialista, nesses padrões pensados, ainda não foi alcançada. Isso não quer dizer que a teoria se invalide, né? Mas é mais um elemento daqueles que nós já destacamos, né? Da capacidade que o homem tem de fazer críticas, de articular ideias que poderiam, né, ultrapassar situações de prejuízo da realidade, mas muitas vezes a prática não consegue acompanhar o ineditismo, o brilhantismo dessas teorias, né? Mas elas permanecem como proposta, né? A compreensão do direito como reprodução das injustiças sociais indica a possibilidade de lutas pela emancipação humana fora das demarcações jurídicas advindas do capitalismo. Então, esta ideia, evidentemente, essa ideia revolucionária vai muito além do próprio pensamento, né, de Rousseau, quando ele fala da democracia, né, etc. Né? Indicamos aqui um filme interessante de um diretor inglês chamado Ken Loach. Ele é considerado diretor com uma linha bastante inspirada pelo marxismo, mas evidentemente que ele vai trazer, né, situações de realidade, né, que vão mostrar não exatamente a afirmação de todos esses ideais, né, marxistas, porque enquanto crítica, enquanto revelação, digamos assim, analítica e dialética ao mesmo tempo, né, desses mecanismos do capitalismo, acho que a teoria tem o seu ponto forte, realmente perceber que as relações econômicas influenciam, né, toda a forma de vida e a forma de organização política e jurídica do Estado é relevante, né? A parte mais sensível da teoria está justamente nesta possibilidade da transformação revolucionária. Mas o filme vai mostrar uma situação, né, de realidade onde essas discussões vão reaparecer, né, numa perspectiva assim bastante alargada, bastante relacionável com a realidade, né? Então, o filme bastante interessante. Existem muitas obras que discutem, né, o marxismo, né? No campo teórico, nós temos aí um grande autor russo, que é o Pashukanis, que vai levar adiante uma crítica assim, mais profunda do marxismo ao direito, né? Que é um autor que a gente recomenda, né, para aqueles que tiverem interesse nesse estudo. Mas é um pensamento que sobrevive até hoje, ainda que, veja bem, né, o capitalismo hoje tem um perfil um pouco diferenciado, né, ele sofreu muitas transformações no mundo globalizado e hoje ganha destaque, né, a ideia de capitalismo financeiro, esse capitalismo de fábrica, ele perde um pouco da sua força, mas as questões ligadas ao humano, à sobrevivência, a desigualdades, elas permanecem atuais, extremamente atuais, né? Então, é um pensamento que vale a pena, né, sempre ser relembrado, né? E nós chegamos aqui a um outro exemplo, né, de uma outra obra extremamente inteligente, o famoso filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin, né, onde ele vai mostrar um exemplo desse modelo de fábrica do início do século XX, né, um modo chamado modelo fordista, do operário, né? Depois vai ser substituído pelo modelo Toyota, da globalização, dos robôs. Né? Mas aqui nós vemos como a ideia de poder disciplinar do Michel Foucault vai se adequar a essa lógica do capitalismo, né? Esse adestramento
de você ajustar os movimentos do corpo à esteira, né? Aos movimentos do apertar parafusos, como aparece no filme. Então, o filme une um pouco da visão marxista, mas tem bastante do pensamento de Michel Foucault, que vai expor com muita clareza, né? Como os poderes disciplinares, eles favoreceram e viabilizaram toda essa mais-valia, ou seja, toda essa exploração, ajustando, né, o corpo humano ao serviço das máquinas, né, para gerar uma produção eficiente, veloz, etc. Nós chegamos finalmente, né, no século XIX, e nós temos que perceber que este fenômeno, né, da Revolução Industrial, ou do capitalismo industrial que se consolida, ele vai provocar mudanças radicais, né, nas manifestações jurídicas. Eu diria que essa discussão dos direitos naturais, ela acaba perdendo um pouco da sua força, porque ela vai ser absorvida, de certa maneira, por uma nova forma de se pensar o direito, que vai ganhar expressão a partir do século XIX, que se relaciona ao chamado fenômeno da positivação do direito, né? Onde nós não pensamos num direito estabelecido ou legitimado mais pela razão, no sentido do justnaturalismo moderno, né? Mas nós pensamos num direito que surge de um ato de vontade decisório, né? Complexo, que não é subjetivo, mas é eventualmente abstrato, né? Que leva em conta as valorações, expectativas e comportamento da sociedade. Né? Na visão de Terço, nós dizemos, com a Revolução Industrial, a velocidade das transformações tecnológicas aumenta, nós temos ganhos, né, em termos de conhecimento, benefício, mas também temos, na leitura marxista, o aumento da desigualdade dos conflitos sociais, né? E essas transformações, elas acabam pressionando que o Estado dê respostas mais rápidas e que o direito, né, se modifique de maneira mais ostensiva. Então, ocorre aqui aquilo que se chama de legalização do câmbio, da mudança do direito, né? Que passa a ter conteúdos extremamente mutáveis e provisórios. Então, o direito que nós conhecemos hoje está muito ligado a esse espírito da mudança, né? Mesmo que ele incorpore certos conteúdos específicos, né? Do justnaturalismo moderno, principalmente, mesmo que o direito positivo incorpore os sentidos políticos da liberdade negativa e os sentidos políticos da liberdade positiva, nós vivemos num mundo onde existe esta possibilidade permanente de transformação. Por quê? Porque as relações sociais, econômicas, também se modificam, né, com extrema rapidez, né? E novos conflitos surgem, né? Então, o direito, ele é compelido a dar novas respostas, né? Vamos imaginar que o ideal revolucionário marxista, no sentido próprio, ainda não se consolidou. Nós tivemos revoluções aí, né, parciais, como a Revolução Russa, tivemos depois, né, a Revolução Cubana, né, depois tivemos a China, Coreia, né, mas, digamos assim, o sentido mais, digamos assim, humanista, né, do pensamento de Marx, eu acho que não se mostrou ainda na realidade histórica, né? Porque Marx não pensa apenas numa mudança de posições, mas ele pensa numa transformação humana maior, né? Onde você realmente consiga, né, abolir as diferenças entre as classes sociais. Então, não sei se nesses ambientes isso se consolidou de uma maneira assim tão efetiva, né? É uma crítica que se faz, mas pensamento ou a crítica marxista não se invalida por isso, né? Mas o fato é que o fenômeno da positivação, ele acaba ganhando relevo, né? Estamos aqui falando da realidade ocidental, né, pessoal? Então, nós trouxemos aqui uma outra obra, né, extremamente interessante, que mostra muito uma obra nacional, da grande Tarsila do Amaral, Os Operários, né? Expressão do modernismo de 1933, né? Que vai incorporar exatamente esta efervescência, né? E o que nós temos no século XX, né?
nós temos a explosão de várias crises, nós temos a explosão de regimes autoritários, né, que vão criar obstáculos, né, para algumas situações de democracia que se consolidaram, né? E o quadro de Guernica, que nós já apresentamos no início desse grupo de aulas, representa bem este momento, né? Que é um momento de crise dessa racionalidade dominista, onde a violência, o poder se entrelaçam, né? Esse quadro ele é resultado, né, do domínio ditatorial de Franco associado à emergência do nazismo que surgia nesse ambiente, né? Então, esses autores, eles vivem nesse momento, né, de grande conflito social, né? E a Segunda Guerra, as duas primeiras guerras, mas principalmente a segunda, vai colocar em xeque exatamente esses ideais de racionalidade, né? E nós chegamos então a esse século, né, com dois modelos de Estado, né? Nós temos no século XX a mistura, a mescla constitucional no nosso ordenamento de dois modelos de Estado. A nossa Constituição de 1988 ela é o espelho, né, dessa mistura. Nós temos o Estado liberal clássico, né, que é o famoso Estado de Direito, que surge, né, a partir exatamente do iluminismo, né, a partir dessa ideia de que aquela visão da imposição total e violenta do soberano tem que ser contida pelo direito, né? Então, o pensamento contratualista foi importante para a consolidação desse modelo, a ideia de liberdade negativa. Nós temos na nossa Constituição, por exemplo, o extensíssimo artigo 5º, que é a expressão desse modelo liberal clássico, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos ao lado desse modelo o chamado Estado Social, que surge como uma resposta a esses conflitos, essas desigualdades sociais, a essa situação de penúria que surge no capitalismo, que inicialmente era ilimitado, né? Então, eu diria que o capitalismo ele admite, né, o surgir do Estado Social até como uma resposta às críticas marxistas, né, como uma tentativa de não eliminar, mas minimizar a penúria social, minimizar as desigualdades. Então, vários ramos jurídicos surgem nesse contexto, né, como direito do trabalho, como direito previdenciário, como direito financeiro. O Estado liberal, ele é composto pelos ramos mais tradicionais, direito penal, direito constitucional, direito civil, não é? Porque ele parte da ideia da não interferência, ele parte da ideia de liberdade negativa e positiva. O social, ao contrário, parte da ideia de que o Estado tem que intervir, né? Ele tem que gerir os conflitos sociais emergentes, não é? Então, o que diz? Estou resgatando aqui o pensamento de Tércio Sampaio Ferraz, né? Este Estado Social, ele está disciplinado no nosso artigo 6º, né? E resulta da ideia de que o Estado tem sim que garantir a saúde, o Estado tem que garantir condições sociais mínimas, o Estado tem que garantir a moradia, né? Então, nesse contexto de complexidade, o jurista ele tem que pensar nesses dois modelos, né? Do ponto de vista jurídico dogmático, mas também entender, veja bem, toda essa complexidade histórica que surge e que vai, de alguma forma, impulsionar, não é, a presença desses modelos. Então, de certa forma, essa retomada que nós fizemos do pensamento greco-romano até o século XX espelha essas dificuldades, né? E as reflexões do século XX, elas se estendem, obviamente, para o século XXI. Né? Ainda que a gente tenha hoje a pressão desse capitalismo global em fragilizar, no plano fático, a atuação do Estado, né? Mas, de qualquer maneira, esses modelos não desaparecem, né? E vai dizer o Tércio, o jurista não é apenas, não pode ser mais apenas um intérprete dos dogmas, né? Ele é também um intérprete, claro, mas ao mesmo tempo que ele é um intérprete e constrói argumentos persuasivos, né, que possibilitam a decisão, ele tem que ter uma visão mais alargada. Então, ele tem que atuar, né, numa área consultiva, ele tem que figurar na posição que ele chama de teórico do aconselhamento, né? Então, o caráter, entre aspas, tecnológico, persuasivo, ganha relevância
dentro desse ambiente. A questão da justiça deixa de ser uma evidência, né? Eu diria que a questão da justiça, ela é ligada ao direito de uma forma razoavelmente, né, adequada até o justnaturalismo racional, né? Mas a partir da emergência do capitalismo, né, essa adequação ela vai se desestruturar e aí vai aparecer, como nós vimos, a crítica marxista com toda a sua abordagem contundente, né? Destroçando essa ideia de liberdade, essa ideia de igualdade como uma espécie de ficção ideológica, né? Criada por uma superestrutura que não corresponde à realidade, né? Então, neste mundo do século XIX em diante, mas eu diria que a partir do século XVIII, o tema da justiça e do direito deixam de figurar numa certa posição de harmonia, embora o tema da justiça sempre venha, né, pessoal, a impor questionamentos, a impor reflexões, mas neste mundo que nós vivemos, o caráter prático, né, a necessidade de decidir conflitos acaba assumindo o primeiro plano, né? E nessa leitura, o pensamento crítico, filosófico, né, ele perde um protagonismo, mas ele não desaparece, né? Ele sempre está ali, né, no universo, digamos assim, complementar, né? Mas ganha esse destaque a necessidade de nós criarmos, né, que o autor vai chamar de uma tecnologia interpretativa voltada para o que ele vai chamar de decidibilidade de conflitos com o chamado menor índice de perturbação possível. Então, essa análise não é construída pelo teste, observada por ele. Ele não está construindo um modelo ideal aqui, diferente do pensamento de vários filósofos que nós exploramos, né? Desde Sócrates, Platão, Aristóteles, passando pelos pensadores medievais, depois justnaturalistas modernos. O teste faz uma observação de realidade. Só que não é também no sentido marxista, né? Não é no sentido de que tudo que se refere ao direito é pura manifestação, né, de uma dominação de classes. O teste tem uma visão um pouco mais complexa, né? Então, ele, como nós vimos na primeira leitura aqui dos nossos slides, das nossas aulas, o direito pode ser, além da opressão, também um espaço de possível libertação. Então, essa é a diferença, mas ele jamais deixa de reconhecer, né, que o direito vai estar ligado ao conflito, que eventualmente está ligado a mecanismos de poder, só que ele não tem uma leitura marxista que é mais fechada apenas na questão econômica. A questão econômica entra, ela é importante, mas o pensamento do Tércio vai mais assim, se a gente quiser comparar com o autor, que ele não usa muito, mas que é uma referência, não usa muito explicitamente, é o Max Weber, né? Que é um autor que vai mostrar as influências da economia nas mudanças político-jurídicas, mas sem criar essa visão dialética, que é um pouquinho mais fechada nesse aspecto, né? Então, para o Tércio, a economia é um dos elementos relevantes. Então, vamos trabalhar agora na próxima aula o que seria, então, na visão do Tércio, essa tecnologia interpretativa persuasiva, como o tema da justiça aparece no mundo que a gente vive hoje, né, pessoal? Mas é importante retomar essa linha histórica para que a gente possa perceber, né, as principais mudanças e que nós nunca tivemos períodos de total perfeição, né? O perfeito ajuste do direito em relação ao tema da justiça e o tema da legitimidade, a questão por que obedecer, sempre enfrentou questionamentos, né? Sempre enfrentou questões de complexidade, desde a Antígona até os tempos atuais, pensando no marxismo, que ainda sobrevive como crítica contemporânea. Então, vamos trabalhar agora esta relação entre pensamento jurídico dogmático e saber tecnológico. Muito obrigada.